você se converteu ao catolicismo, agora o Antunes se converteu à ortodoxia, mas, cara, conversão formal eu diria que foi através do colégio mesmo, a gente estudou no colégio católico e tal, então em termos do sacramento que você tem que fazer para se converter, foram isso, assim. A conversão espiritual, que eu diria que é a mais importante, cara, foi através de perceber que tem certas verdades, assim, que... Foi perceber que os argumentos para ateísmo são ruins, sabe? Então, o mundo ele não é reduzível a materialismo e a mecanicismo. A gente fala um pouco disso até no vídeo dos filósofos gregos, sabe? E, cara, se o mundo não é reduzível a materialismo e tal, tipo, tem várias coisas que você não consegue explicar através disso, sacou? Então, você vai buscar para explicações que vão além do meramente material. Você vê que os seres humanos eles já reconhecem isso há milênios e tal, e que isso foi fundamental para a sociedade funcionar, entendeu? E, cara, eu diria que foi mais ou menos a partir disso, sabe? Cara, eu falei no início da live que eu tinha um problema com a questão do mal, né? Por que existem injustiças no mundo? Por que as pessoas sofrem? Por que existe dor? Por que a gente morre, etc. Como é que... Aí tem aquele argumento extremamente miduíto, né? Do paradoxo de Epicuro, que nem propriamente é do Epicuro, né? Dizem. E aí eu ficava muito preso a isso, cara, mas... Qual é o paradoxo de Epicuro? Fala aí pra galera que não sabe. Cara, é aquela história, Deus é onisciente, ele é bom... Sim. Mas se ele é onisciente, como é que ele permite que o mal exista, etc. É uma refutação clássica, assim, refutação clássica, né, de Deus. Dizem que tem uma resposta e tal. Mas eu não me aprofundei muito nessa questão, mas, cara, eu lentamente, no início da pandemia, eu tive que lidar com a perda pessoal na minha família, né? E aí eu tinha a minha cabeça era completamente materialista, assim. E eu não encontrei nenhuma resposta, assim, era só o luto, o desespero, etc. Isso me fez abrir a cabeça, pelo menos foi a força, a minha cabeça foi aberta para eu pensar numa hipótese metafísica. E aí, a partir daí, eu fui reconstruindo, assim, a minha crença. Aí tu começa a fazer as reflexões mais básicas, assim, que é tipo... Cara, a descrença em Deus é o excepcional na história da humanidade. O fenômeno religioso, ele é universal, atemporal. Aí você vai começando a buscar a parte religiosa, do que representa o que é Deus, o que simboliza Deus. Aí você começa a entrar na mitologia cristã, etc. Foi um período bem, bem longo, assim. O Pessoa me ajudou muito, porque o Pessoa sempre foi mais convicto, né? Sempre teve mais próximo da igreja, eu estava bem afastado, assim. E, cara, foi uma aproximação, aí foi querer voltar a viver a coisa, tipo, nossa. Aí você tem o estalo, aí você percebe, pô, cara, isso é uma parte intrínseca da minha experiência como ser humano, entendeu? Não, eu vou ser menos gente se eu não pensar em Deus, se eu não viver uma crença religiosa. Aí eu comecei a procurar a igreja, comecei a frequentar, e aí, mas eu ainda achava que a minha fé ainda não era viva o suficiente, assim. Eu não acreditava de coração, né? Tinha sido uma coisa muito Você achava racional. que tava muito racional, né? Era, Porque eu era, acho que esse é um dos problemas dos influencers católicos, que eu acho que fazem um ótimo trabalho, assim, sim. mas na minha opinião, muitas vezes eles falam da fé de uma forma muito racional, que não é necessariamente a melhor forma para você abordar, entendeu? Porque você tá buscando a fé justamente porque você percebeu que as explicações racionais, elas são furadas, na minha opinião. Pelo menos, para mim, foi assim, sabe? Pois é. E aí eu falei com a pessoa, a gente tava começando novos clássicos, e a gente deu um salto de fé para começar isso aqui. Deu total, a pessoa deu um hiper salto de fé, né? Mas, de certa forma, a gente deu junto e tal. E aí eu continuei meditando sobre isso. Eu falei, pô, pessoal, vamos fazer uma peregrinação. Porque é isso que as pessoas fazem na Bíblia, né? Quando elas querem se aproximar de Deus, elas escalam uma montanha, elas se isolam num deserto, elas fazem uma coisa extraordinária, né? Difícil, assim. Aí eu falei, pô, vamos fazer. Aí eu tava duro, né? Eu não dava pra fazer o caminho de Santiago de Compostela. Aí a gente fez o caminho aqui em São Paulo, que é o caminho da fé. Cara, a gente passou 10 dias caminhando, rezando e tal. Foi uma experiência de fé muito bonita, assim. Eu chorei pra cacete no final. A pessoa não chorou, não. Ele é muito durão. Não choro. Nunca. Mas eu me emocionei muito no final. E quando eu voltei pro Rio, cara, eu tive a realização que, cara, esses 10 dias significaram religiosamente, espiritualmente, para mim, mais do que o resto da minha vida inteira. E aí eu comecei a dar uma ênfase maior na fé vivida, na fé experimentada, na busca transcendente. Aí eu comecei a conhecer sobre exicasmo, palamismo, que são doutrinas da Igreja Ortodoxa.
eu acabei me convertendo à ortodoxia. E é o motivo de ter uma Theotokos aqui atrás. Tem um São Jorge ali também. É isso. Sim.